Não perca o programa Esporte Hoje toda segunda-feira às 18 horas no nosso canal do YouTube. Aqui nós trazemos toda a emoção do universo esportivo diretamente para você. Fique por dentro de todas as notícias do esporte que acontecem no Espírito Santo e no Brasil. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte desse encontro semanal dedicado ao seu amor pelo esporte. ES Hoje. A gente te conecta com a notícia. Quando se fala em cooperativismo, o que vem na sua mente? Um grupo de prestadores de serviços, uma companhia médica, um banco? Pois é, existem vários tipos de cooperativismo aqui no Brasil, mas as maiores cooperativas brasileiras estão no campo. Tanto é que, de acordo com dados da Organização das Cooperativas Brasileiras, 9 entre 10 maiores cooperativas atuam na área agrícola. De acordo com o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, em 2023 existiam 4.693 cooperativas no Brasil. Desse total, 1.185 são do agro, o que representa mais de 25%. O restante atuam em outros 7 segmentos. No Espírito Santo, dados relativos ao ano de 2022 dão conta que o estado possui 115 cooperativas e aproximadamente 750 mil cooperados. Com um faturamento anual de 11,5 bilhões, as cooperativas desempenham um papel relevante na economia capixaba. Para falar sobre cooperativismo agro, hoje a gente recebe Nádia Delarmelina, falei certo? Presidente da Cooperativas dos Seringalistas do Espírito Santo. Essa sigla é assim, EVACOP. É isso mesmo, Nádia? A primeira cooperativa de borracha natural do Brasil e foi fundada em 1991. Nossa, Nádia, para começar, a gente está aqui só pegando Delarmelina, é assim que fala? Delarmelina. Ah, tá. E são seringalistas. Seja muito bem-vinda, Nádia. Muito obrigada. Será um bate-papo muito proveitoso. Se Deus quiser. Vamos lá. E aí, vamos começar então contando um pouco da história da cooperativa, né? Como que ela surgiu, por que é necessário a cooperativa nesse segmento? Para a gente entender como que a cooperativa surgiu, a gente tem que voltar lá no início da década de 1980. Os primeiros seringais do Espírito Santo foram plantados no início da década de 1980 por pequenos e médios produtores localizados, em sua maioria, na região sul do Espírito Santo. E esses seringais começaram a produzir no início da década de 1990, final de 1980, início de 1990, e a produção era comercializada por compradores intermediários, principalmente de outros estados, que se valiam da falta de experiência e do pouco conhecimento daqueles produtores da época para aumentarem, muitas vezes, de forma desleal suas vantagens financeiras. Então, sentindo-se prejudicados, inconformados, com aquele cenário distorcido do processo de comercialização de borracha natural do Espírito Santo, os produtores resolveram unir-se em associação. Só que a associação teve pouco êxito. A grande necessidade daqueles produtores da época eram obter melhores preços para sua borracha. Como uma associação não pode realizar a comercialização, sua influência para alcançar o objetivo de melhoria de preço foi muito pequena. Então, mais tarde, esse erro foi corrigido quando um grupo de 30 produtores decidiu assumir a sua comercialização, neutralizando a ação oportunista dos compradores intermediários, dos atravessadores, e ficou decidido que uma cooperativa seria a forma mais eficaz para enfrentar aquele cenário desfavorável e reduzir o ambiente de incerteza em que eles estavam inseridos. E aí, em 1991, eles fundaram a Cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo, a sigla que você já falou, EVACOP. Primeira cooperativa... EVACOP, agora falou, depois que ela falou, ficou até simples. EVACOP. E o que é EVA? Évia vem de Hevea brasiliensis, que é o nome científico da árvore. A árvore é uma árvore nativa
do Brasil, lá do Amazonas, e ela foi levada mais tarde para países do Sudeste Asiático. Então, a EVEACOP surgiu assim, para vencer dificuldades que produtores individualmente não tinham condições para enfrentar o mercado especulativo. Se vocês pudessem vê-la, então vou fazer igual aquela para cego ver, né, para vocês que estão ouvindo tentarem entender o nosso cenário. Ela falou de um jeito. Você tem familiares, você tem gente da sua história tá envolvida nisso? Sim. Conta um pouco a sua história. Eu convivo com a produção de borracha natural desde sempre. Na propriedade da minha família, né? Quando a minha família lá atrás adquiriu a propriedade, já tinha um seringal plantado em Guarapari. Tá. Nós somos naturais de Afonso Cláudio, então nada se conhecia sobre essa cultura nova. Aí meu pai olhou aquilo e falou, gente, o que eu vou fazer com isso? Ele foi no seringal de um vizinho que também estava iniciando a produção. Eu era pequenininha, eu devia ter uns 5 anos, 7 anos mais ou menos. Estava começando a produção, ele falou assim, eu vou ter que aprender a mexer com isso, porque aqui já tem, eu não posso perder essa cultura. Foi lá, se informou, buscou aprender o manejo daquilo, ele mesmo aprendeu a sangrar. Então, o meu pai sangrou as primeiras árvores de seringueira da nossa propriedade e eu convivi com aquilo, né? Mais tarde, 10 anos atrás, veio a sucessão familiar. Bom, mas antes de falar da sucessão familiar, eu tenho que falar que lá no início da década de 90, então ele conheceu a cooperativa e aí teve assistência técnica, todo o apoio necessário para comercialização, que também ninguém entendia nada. Para sangrar a árvore, ele mesmo precisou da cooperativa. Ele mesmo, porque... Mas a cooperativa o orientou. O orientou com assistência técnica, para ver a importância da cooperativa, né? Exatamente. Enfim, ele se associou, comercializou e mais tarde veio a sucessão familiar na nossa propriedade. Eu me tornei cooperada da EVEACOP. Comecei a participar mais ativamente desse sistema e eu achei isso incrível. Me candidatei a um dos órgãos de administração, me tornei conselheira fiscal, mais tarde conselheira de administração, conselheira fiscal, depois conselheira de administração, depois fui eleita por um dos cargos de diretoria. Me diz uma coisa, hoje quais são os municípios, as regiões com mais produção, né? Onde que os cooperados mais estão atuando? A cooperativa atua em todo o território do Espírito Santo e estados limítrofes. Então, até um tempo atrás, a região sul era a maior produtora de borracha natural, o município de Guarapari foi até um tempo o maior produtor, mas agora a cultura já está se expandindo para o norte do estado, nós temos grandes seringais, são perfis diferentes. No sul do estado, que predomina a pequena propriedade, temos os pequenos e médios produtores. No norte do estado, que são grandes propriedades, o perfil já é de grandes produtores. E aí a cooperativa atua no Espírito Santo e estados limítrofes. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. E aí, quando você fala da cooperativa e quando você entra, você também destacou da produção. É uma produção que, na verdade, não gera necessariamente, vou botar bastante entre aspas, um certo desmatamento, porque a árvore você sangra agora, ela recupera, sangra depois. Você não precisa fazer necessariamente a derrubada ou a colheita, a retirada de uma cultura, a colocação de outra cultura, que isso acaba também dando problema no solo, gerando uma série de impactos ambientais. Exatamente. A árvore, né, o plantio de seringueira, ele se adapta muito bem em áreas que precisam ser regeneradas, em solos degradados. Na verdade, hoje a gente fala de plantio de seringueira para recuperação de solos degradados. A gente fala em sequestro de carbono, a gente fala, né, questão do sequestro de carbono pela copa das árvores e inclusive, a vida útil de um seringal é mais de 30 anos. Então, durante esses 30 anos que ele vai estar produzindo, ele vai estar aí recuperando solo degradado. Então, ele se adapta muito bem. A cultura da seringueira ela foi introduzida no Espírito Santo no início da década de 60. E o primeiro seringal para fins comerciais foi implantado em Vila Velha para desmistificar o paradigma de que seringueira era só coisa da região amazônica. Esse seringal de Vila Velha ele ficou conhecido como Tiratema. Ele ainda existe? Ele ainda existe. O proprietário é sócio da EVEACOP. E ele ainda está em produção. E aonde que ficam as árvores das quais o látex é extraído no estado?
assim, onde ficam esses seringais? Você falou que tem em quase toda a região, em quase todo o estado, a gente tem. O plantio, ele se adapta mais em regiões menos frio. Então, a região litorânea. Região litorânea nós temos Guarapari, Anchieta, Alfredo Chaves, Presidente Kennedy, enfim, toda essa região. Aí nós vamos Mimoso do Sul, Apiacá, Alegre, Cachoeiro de Itapimirim. Para o norte, Serra, Ibiraçu, Aracruz, todos aqueles municípios, Pinheiros, Soretama, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Boa Esperança, Montanha. Na região metropolitana é só Serra e Vila Velha? Serra, Vila Velha, Guarapari e Viana. Só E Vitória. como é que a gente identifica a árvore? Porque a gente, por exemplo, a gente identifica fácil o eucalipto, que dá problema no solo, coisa que a seringueira, como você disse, já não dá tanto. E como é que a gente identifica? Porque tem árvore que a gente vê, isso aqui é milho, isso aqui é soja, isso aqui é eucalipto, isso aqui é não sei o quê. Como é que a gente identifica o látex? Porque a gente passa a ver e de repente não reconhece. Primeira coisa que a gente vai identificar é o suporte, aquele material pendurado, se ela já estiver em produção, né? Quando ela não está em produção, só uma pessoa que realmente conhece a anatomia da planta, que vai falar, essa folha é uma árvore de seringueira, a copa, o formato dos galhos, enfim. Mas quando a gente bate o olho num seringal que ele já estiver em produção, a gente já vai ver. Tem lá o suportezinho, a biquinho, o copinho, o risco, o painel. E é só a Évia? Esse é o nome da árvore que você falou? Évia brasiliense, árvore de seringueira. Então, só existe árvore de seringueira para extrair o látex? O látex. Ou existem outras árvores, outras plantas que também têm esse tronco possível de extrair? Para a indústria pneumática, a borracha natural da árvore de seringueira não possui um substituto perfeito. Entendi. E aí você está falando de substituto no sentido artificial ou buscando outras coisas na natureza? Buscar um outro produto natural. E como é que a cooperação dos seringueiros faz com que a extração do látex seja mais rentável para vocês? O trabalho do seringueiro é fundamental para a produtividade do seringal e para a longevidade das árvores. Então, ele é treinado, nós temos uma parceria com o Senar. Nós damos muita importância ao programa de treinamento de mão de obra em sangria de seringueira, porque ele precisa ser treinado uma semana para ele aprender a riscar um painel, 3 meses, 1 ano para ele estar completamente apto, para ele ser aquele profissional apto para sangrar a árvore. Então... E aí, quando você fala de ferramentas específicas, também tem relação com a própria saúde da árvore. Porque você, na verdade, ao fazer o corte, é igual cortar o ser humano. Tem um lugar que você pode cortar, e se você cortar no lado errado, você mata o indivíduo. Sim, existe uma profundidade, existe uma inclinação adequada. Então, o seringueiro ele precisa ter aptidão. Igual eu falei, a longevidade das árvores depende do trabalho do seringueiro. Isso é o trabalho, é um ano inteiro? Assim, porque, né, a gente fala, por exemplo, agora no período de junho e julho tem a safra do café, tem a safra... Existe uma safra de látex? Não. A árvore é sangrada o ano inteiro em sistema que a gente chama de D4. Hoje ela é sangrada, daqui 4 dias ele volta naquela árvore. Então ela descansa 3. 1, 2, 3 e volta no 4º dia, que é o sistema de D4. Ela não pode ser sangrada todos os dias. Então, cada dia ele tem um lote que ele vai sangrar dentro do seringal. E ele sangra todos os dias. Agora, nesse período de junho, julho, agosto ainda, setembro já diminui, a gente tem o período da safra, que aumenta a produção praticamente dobra. Então, ele vai sangrar o ano inteiro as árvores de seringueira, mas ela possui um período no ano que ela aumenta a produtividade, aumenta a produção. E aí, como é que é isso? Você tem, sei lá, quadra 1 aqui, então a quadra 1 é hoje, a quadra 2 é amanhã. O seringueiro ele vai administrar quais os lotes que ele vai separar. Não sei, ele vai separar esse lote aqui de tantas mil árvores. Não faz diferença isso. Não. É mais mesmo a produção mesmo, exatamente. Que se extrai. Uhum. Quando a gente fala de agricultura, quando a gente fala de uma maneira geral, né, empresas, cooperativas, lideranças, a gente vê que nós temos muitas mulheres líderes natas, mas que os espaços de poder são ocupados pelos homens. E na agricultura não é diferente. Como é que é na cooperativa de látex? Quando a gente fala de mulher ocupar espaço, não é uma questão de gênero. É uma questão de reconhecimento, capacidade, competência, que muitos homens têm,
que muitos homens ocupam espaços e executam os trabalhos de forma magnífica. Até hoje nós tivemos 4 presidentes homens na cooperativa, que eu falo que foram baluartes, de quem eu tiro muitos bons exemplos para eu dar continuidade a esse trabalho. Que eles fizeram trabalhos assim, magníficos, arrumaram a casa. E que eu vou levar esse aprendizado para o resto da vida. Mas quando a gente fala de mulher, ela precisa querer estar ali e ela precisa estar preparada tanto quanto os homens. Claro. Mas a gente fala de um olhar feminino para aquele problema que aparece para ela. A gente fala da delicadeza para lidar com as situações do dia a dia. A gente fala de feminilidade para poder elaborar soluções para as mais diversas situações. Eu percebi, quando eu entrei na presidência, alguns cooperados parecem ter mas se sentir mais à vontade para dialogar com a cooperativa. Não que eles não se sentiam à vontade antes, mas quando tem uma mulher lá, parece facilitar o diálogo exatamente por conta desse olhar feminino, dessa sensibilidade, né? E também, talvez, como você disse, você está acompanhando esse processo já há bastante tempo. Então, familiaridade com eles, você já tem. Também. Então, isso facilita muito. Facilita bastante. Mas as suas decisões, né? As decisões finais são da presidência e já sentiu em algum momento que precisou peitar, de fato, ou se impor. Né? Peitar é uma maneira que a gente fala no populesco, mas assim, se impor e dizer, olha, gosto muito de você, conheço muito do seu trabalho, sem precisar dizer tudo isso que eu estou dizendo, mas dessa vez vai ser desse jeito. Precisa. Às vezes chegam situações que a gente precisa ser um pouco mais pulso firme, né? Mas na cooperativa a gente trabalha em colegiado, a gente não decide nada sozinho. Eu trabalho com outros 2 diretores, e a gente compartilha diariamente as situações. As soluções, elas são definidas em conjunto. E a gente tem um conselho de administração muito atuante, que também nos dá um total apoio. Então, assim, eu não me sinto sozinha para decidir nada. E no cooperativismo, realmente, a gente não faz nada sozinho, né? Eu queria saber se hoje, daquele avanço que vocês vislumbraram, hoje vocês alcançaram, e qual conselho, agrônomos, agrícolas, produtores de qualquer outro produto, né? Qual conselho você dá para o caso de quem está avaliando se cria ou não cria uma cooperativa, se une os trabalhadores, unem as empresas, os empresários, os donos dos negócios, enfim? Eu costumo dizer que segurança na comercialização é o maior benefício que um cooperado de qualquer cooperativa pode ter. Porque a cooperativa ela estabelece uma ligação direta do produtor com o mercado comprador e isso possibilita mais agilidade nas transações, uma vez que ela oferta grandes volumes de produção. Imagina um produtor que tem 500 quilos seja de borracha, seja de... Vamos falar do caso da borracha e aí a gente pode usar esse exemplo para qualquer outro produto agrícola. O produtor que estiver nos ouvindo, coloca o produto dele nessa conta. Exatamente. Só para poder entender. Vamos imaginar um produtor de 500 quilos de borracha lá no interior de Apiacá. Será que ele sozinho vai conseguir negociar com uma usina? Nós vendemos para usina pneumática. Então, será que ele sozinho? Então, ao ofertar grandes volumes de produção, a cooperativa vai juntar 500 quilos aqui, 1.000 quilos aqui, 200 quilos acolá. E isso vai formar um grande volume de produção e vai ser negociado com a usina compradora. E tem um facilitador nessa conta a logística, de repente, para pegar 500 quilos, 200 quilos e 1.000 quilos, pode ser a mesma para a indústria. Então, a vantagem é juntar esses lotes, porque se ela vai ter o mesmo custo para pegar 500 ou pegar 1.000, ou o custo base vai acabar sendo muito próximo, porque o transporte às vezes vai sobrar um pedaço do caminhão que ele pode juntar os 500 de um com os 200 de outro. Mesmo. Então isso vai facilitando também essa negociação. O raciocínio é exatamente esse, e aí depois eu vou chegar nesse ponto, mas antes eu gostaria só de concluir dizendo que o seguinte, ao ofertar grandes volumes de produção e facilitar a questão da agilidade das transações, isso permite estabelecer uma negociação formal com a indústria, ou com a usina, ou quem quer que seja o comprador.
E essa negociação formal, através de contratos de longo prazo, por exemplo, é o que garante, em períodos de crise, em períodos de pouca demanda, é o que garante as vendas a preços pactuados contratualmente. Por exemplo, no período da pandemia, que nós tivemos aí paralisação das atividades industriais, aquela coisa toda, por conta da circulação do vírus, a gente também precisou se readaptar à nossa programação. Nós não deixamos de comercializar, porque nós tínhamos um contrato a cumprir. Então, nesse período, as vendas foram garantidas contratualmente a preços pactuados. E qual é o nosso mercado consumidor? É o Brasil? E nós temos indústrias pneumáticas aqui no Brasil e nós temos usinas instaladas. Temos usina instalada no Espírito Santo e temos usina instalada na Bahia, para quem a gente destina 100% da nossa produção. E tem também, quando você fala da indústria pneumática, que o Brasil ele exporta também muito pneu para fora também. Então, na verdade, isso facilita também. Porque você tem indústria que você não é autossuficiente, mas também não é autossuficiente porque você também exporta muito de um produto que você manufaturou daquela matéria-prima também. Exatamente. O que acontece? As indústrias pneumáticas são localizadas na Europa, as suas sedes, né? Então, aqui no Brasil produz um pneu com a especificação tal que lá não produz. Então, esse pneu vai para fora. Mas aqui no Brasil não produz tal especificação. Então, a gente tem que trazer. Então, é pneu que vai para lá, que vem para cá, que é preciso importar, porque aqui, enfim. Traduzindo, às vezes o pneu é mais viajado que seu carro. Ô, Nádia, a gente vai caminhando pro final, mas eu queria saber como é que tá o mercado hoje, né? Você falou da pandemia, que graças aos contratos já pactuados anteriormente, o setor se manteve, mas imagino que tenha sido impactado também, porque precisou se reinventar, precisou de uma hora para outra falar, opa, como é que a gente vai fazer? Sai, não sai? Faz, não faz? Como é que produz? Como é que tira? Como é que porta, exporta, manda? Enfim, tudo deve ter sido repensado. Mexeu com o trabalho dos seringais e hoje, assim, de lá para cá, né? Que agora a gente está com tudo relativamente controlado, avançou muito, vocês estão... Porque tiveram mercados aqui que falaram, olha, nós estamos X vezes melhor do que antes da pandemia. Ou na pandemia nós avançamos de um jeito diferente, que, por exemplo, a produção alimentícia avançou muito na pandemia, porque as pessoas acabaram ficando em casa ou usaram a comida para se manter, né, vender, fazia coisas para vender para fora, ou para próprio se alimentar e tal. Então deu um grande salto, felizmente. Outros foram impactados, como de evento, tiveram que parar. Eu queria saber como é que foi a situação dos seringais e como que está hoje. Os seringais, eles continuaram a produção porque a comercialização não parou. Mas lá na pandemia, foi zerado o imposto de importação de pneu de carga para atender uma demanda dos caminhoneiros. E entrou muito pneu importado no Brasil. E isso impactou a produção interna. Por consequência, a demanda interna por borracha natural. Infelizmente, aqueles produtores que não eram associados, ou ainda não são, associados de uma cooperativa, tiveram sim dificuldade para vender seu produto. Alguns têm borracha estocada porque a indústria reduziu a demanda. Felizmente, isso não aconteceu com a cooperativa, porque temos um contrato a cumprir, temos uma meta de produção que nós não podemos extrapolar aquela meta sem o diálogo com a usina compradora. Mas impactou, sim, para aqueles que não são associados de alguma cooperativa. Porque se eu já tenho um contrato para cumprir com você e a minha demanda está baixa, de repente eu, inclusive, tenho que estocar o produto que eu já estou comprando, que dirá comprar de um terceiro nessa história. Exatamente, mas porque também a usina, ela se programa ao longo do ano, lá no início do ano, que ela tem aquele diálogo com a gente, como é que vai ser a previsão de produção para essa safra. Então, ela já se programa. Então, ela sabe o que ela tem que produzir internamente, o que ela tem que importar. Então, para a gente não impactou como impactou para aqueles produtores, que comercializam individualmente. E como é que está hoje, 2024? Existem promessas de que o mercado vai voltar ao normal, mas isso vai se postergando, né? Com relação a preço, nosso preço é definido, a borracha natural é uma commodity e o preço é determinado no mercado internacional, na Bolsa de Singapura. Então, o preço interno, ele só inclui a taxa de importação, dólar, enfim, para formar. Mas não somos nós que definimos preço.
Então está tendo uma reação do preço por conta de problemas climáticos no Sudeste Asiático, que são os maiores produtores de borracha natural. Então está tendo uma reação de preço e eu acredito que isso vai impactar positivamente na produtividade dos seringais, porque hoje nós estamos com 30% dos seringais paralisados por falta de mão de obra. Exatamente porque o produtor ele se sente desestimulado, com preço mais baixo, então tem uma evasão de mão de obra. Então nós estamos na expectativa de que, se houver uma melhora no preço, nós também vamos atrair mão de obra para os nossos seringais. É isso. E assim a gente vai se encaminhando mais para o final. Fica à vontade se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho da Eviacop. E eu espero que tenhamos mais oportunidades, porque temos muito a conversar ainda. A hora que quiser, o SO está aqui aberto e com os microfones ligados e os ouvidos abertos para ouvir. E vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o cooperativismo, vamos falar sobre as cooperativas, sobre os negócios, porque empreendedorismo, empreender, o trabalho, o processo, as dificuldades, os desafios. Nós estamos aqui para aprender falando. O importante é isso, se informar para aprender, e para aprender a gente precisa dividir. Cada semana aqui a gente aprende um pouquinho de um assunto diferente e o SOV tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri e também a apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.